Eu já disse para vocês que eu sou formado em letras e que vários livros me acompanharam durante essa trajetória na minha formação como professor de português e profissionalmente como revisor de textos. E um desses livros eu até mostrei para vocês, era esse daqui, do professor Luiz Antônio Sacconi, que é a nossa gramática contemporânea, que eu já expliquei em outro vídeo. Mas um outro livro que eu queria mostrar para vocês também me acompanhou nas aulas de literatura, que é esse daqui, Tempos da Literatura Brasileira. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre esse amiguinho aqui. Se você gostou desse assunto, fique comigo e vamos nessa. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e antes de começar o vídeo, eu só queria te deixar um recado. Quando eu falei da gramática do Sacconi, eu disse para vocês que a última edição havia sido lançada em 2011 pela editora Nova Geração. Mas, recentemente, a editora Matrix lançou uma nova edição da gramática do professor Sacconi, além da obra mais famosa dele, que é a Não Erre Mais. Então, se você tem interesse em adquirir essa obra e também a Não Erre Mais, se você gosta do trabalho do professor Sacconi, então eu vou deixar o link na descrição e você pode avaliar se interessa ou não. Então, feito esse recado, vamos mudar desse livro para este livro, Tempos da Literatura Brasileira. Ele foi um livro que eu utilizei nas minhas disciplinas de literatura brasileira lá pelos anos de 2005 a 2008. Eu usei esse livro durante todo o curso, assim, nas disciplinas de literatura brasileira. Eu tive 4 ou 5 matérias ao longo dos 3 anos de curso e ele é um livro que foi editado pela editora Ática, dessa série aqui, a série Fundamentos. Para quem já estudou na faculdade, pode dizer que já conhece ou já ouviu falar de alguns livros dessa coleção e também de uma outra coleção muito importante da Ática, que é a série Princípios. Basicamente são livros de introdução a um assunto, sendo os livros da série Princípios, que é aqueles pequenininhos de capa branca. Eu posso trazer para vocês a avaliação de alguns desses livros que eu tenho, se vocês se interessarem, e também a série Fundamentos, que se propõe também ser um livro introdutório, só que com mais páginas, mais conteúdo. E um deles é esse daqui, que foi escrito por 2 professores da USP, o Benjamin Abdallah Jr. e a Samir Youssef Campederli. O Benjamin Abdallah já é um professor aposentado, consagrado na área de literatura brasileira, especialmente de literatura comparada, enquanto a professora Samira, que é também aposentada, atuava mais na área de editoração, mas ela também editou livros didáticos ao longo das décadas de 90, 80, 90. Então, esse foi meu companheiro durante essa trajetória nos estudos das letras, junto com o livro do Sacconi. Então, eles fizeram um parzinho muito interessante durante esse período. Mas vamos voltar a esse livro aqui para mostrar o que ele tem de interessante. Ele é um livro de um tamanho razoável, 304 páginas. Qual que é o legal dele? Ele é um livro que trata de todas as correntes da literatura brasileira até pro início da década de 80, fim da década de 70. Esse livro foi originalmente lançado em 1986 e a edição que eu tenho é de 2001. Então, assim, talvez um ponto problemático dele é que ele está um pouco desatualizado, mas para você ter um contexto geral da literatura brasileira, assim, do início até meados da década de 70, ele pode te ajudar. Qual que é o interessante dele? Ele dá um sobrevoo, passa por todas as correntes da literatura brasileira, desde o início, desde a que a gente chama de literatura informativa, que começou com as cartas enviadas pelos conquistadores portugueses, Pedro Vaz de Caminha, para o rei de Portugal, e que depois se sucederam com José de Anchieta, até chegar nas correntes de fato, correntes literárias,
barroco, arcadismo, romantismo e tantas outras. Eu só gostaria de mostrar para vocês como é que é organizado o livro. Os capítulos, acho uma coisa legal deles é que eles fazem uma contextualização histórica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eles fazem uma contextualização histórica do movimento que eles querem trabalhar. Aqui eu estou mostrando o romantismo. O romantismo que foi iniciado no século XIX, no início do século XIX até mais ou menos 1860, 1870, ele coincidiu justamente com a proclamação da independência e o início do Império do Brasil. Então, esse contexto histórico é muito importante até para você entender as características da época, tanto da corrente literária em si e as suas influências. O romantismo, a gente sabe, não é um movimento que nasceu no Brasil, ele é uma tendência que nasceu na Europa, principalmente na França, na Alemanha, que foi trazido para o Brasil por conta de outros escritores. A gente recebia muita influência europeia naquela época, principalmente da França, Portugal, Espanha, e a gente criou, assim, estabeleceu as correntes literárias, mas temos o nosso tempero, o nosso toque pessoal. E uma característica muito interessante do romantismo, só falando mais ou menos como é que o livro trata o romantismo, ele trata o indianismo. Então, assim, o elemento patriótico de construção de uma identidade do país a partir da literatura foi algo fundamental nessa corrente literária no Brasil. E aí você vê então as correntes indianistas, regionalistas, e buscavam retratar esse Brasil que não é só apenas o Rio de Janeiro ou as capitais, as cidades importantes do Império, mas também seu interior, assim como seus povos. Então por isso que o índio acaba ganhando uma força muito grande, ainda que de uma forma idealizada, mas ele se torna um personagem central. Vemos como o Guarani, cujo principal personagem é um índio, mas também vemos outros tipos de heróis ou personagens importantes que não podem não ser índios, mas são figuras regionais, como um garimpeiro ou um sertanejo, enfim. E posteriormente pessoas da cidade, como pessoas ricas ou heróis urbanos, que também ganharam espaço, representando, ainda que de uma forma idealizada, romantizada, figuras do nosso Brasil. E esse livro dá esse contexto. Ele então traz um contexto histórico literário, as características do movimento, então seus detalhes. Então um desses é essa valorização da pátria, das figuras nacionais. E depois você pode ver também outra característica importante do romantismo, que é uma maior preocupação com uma liberdade de formas, diferentemente de outras correntes literárias que se apegavam a formatos clássicos, como o uso de sonetos ou o uso de formatos já consagrados na literatura até então. No romantismo há uma preocupação maior com o desprendimento dessas formas mais tradicionais, que posteriormente isso acaba alimentando movimentos como o próprio modernismo, principalmente a corrente que se iniciou na parte vanguardista, com Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, e toda a sua preocupação em criar um formato totalmente diferente, uma literatura brasileira sem amarras, sem vínculos com as influências estrangeiras. A gente pode falar de literatura, se vocês interessarem, de uma forma mais abrangente, mais específica, a gente pode falar disso em outros vídeos, se vocês quiserem. Ainda sobre o livro, depois de fazer todo esse detalhamento das características de uma corrente literária, no caso eu escolhi o romantismo, ele começa a falar de alguns autores importantes. Um deles é o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, vamos ver se está... aqui é o Gonçalves de Magalhães, que foi o inaugurador do romantismo. Ele tem mais uma importância mais histórica por ter sido o primeiro autor a publicar
um texto considerado romântico, mas nesse início, Gonçalves Dias, sem dúvida, é o nome mais importante, porque ele realmente traz qualidade literária naquilo que escreve, diferentemente do Gonçalves de Magalhães, que assume um papel mais histórico. Então ele tem um texto sem o mesmo brilho, sem as mesmas qualidades do que seus contemporâneos, como foi o caso de Gonçalves Dias, e que também é um importante representante dessa corrente indianista. Então ele criou aqueles figuras importantes da tribo Tupi, envolvendo os índios tupis, Juca Pirama, ou o seu famoso soneto da Canção do Exílio. Até vou mostrar para você um fragmento. Ai, que céu, a Canção do Exílio, que minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, e vocês podem conferir aqui. Ele dá alguns excertos de obras, mas até pela extensão do livro, não é essa preocupação em ser detalhista nos fragmentos dos exemplos. Ele traz o suficiente para contextualizar. Mas um livro mais interessante nesse aspecto é um livro que até vou trazer posteriormente, que se chama A Literatura Brasileira através dos Textos, do Maçom Moisés. Esse sim, um livro que traz mais textos, mais exemplos, além de seus comentários, suas áreas. Maçom Moisés é um importantíssimo estudioso da literatura e pretendo trazê-lo em breve, porque tem obras muito importantes e eu usei algumas delas na minha formação também. E aí depois ele vai passando por outros autores, porque no caso do romantismo houve 3 correntes, 3 períodos, que a gente pode dizer um período mais inicial, mais focado nessa valorização do Brasil, dos ídolos, das regiões, e depois vem uma outra geração, que é aquela geração do mal do século, que focava mais no sentimentalismo, naquela paixão desenfreada, na vive, deixe viver. São emoções assim mais vulgares, mais mundanas, inclusive mais autodestrutivas. Então aquele período lá do Álvares de Azevedo e seus poemas assim, mais até macabros, vamos dizer assim, dependendo de como a gente analisa. E posteriormente uma geração mais política, mais inflamada, como é o caso do Castro Alves, que envolve crítica social bastante forte, como no caso do Castro Alves. Então ele faz todo esse sobrevoo e ajuda você a ter uma compreensão, ainda que limitada, mais restrita, do que foi os movimentos. Inclusive, além dessas correntes, também a gente tem que destacar que na maior parte das correntes literárias sempre aqueles autores que se notabilizam pela prosa, aqueles que se notabilizam pela poesia e aqueles que se notabilizam pelo teatro. No caso do romantismo, autores mais destacados na poesia, como é o caso do Gonçalves Dias, do Álvares de Azevedo, do Castro Alves. No caso da prosa, José de Alencar, ainda que no aspecto literário seja bastante criticado, mas como fenômeno de vendas, ele foi muito importante. O Joaquim Manuel de Macedo, autor da Moreninha, e no teatro, que é a figura do Martins Pena, então, que fez peças muito importantes para a época. E depois que ele faz essa explicação dos autores, você tem uma mini biografia dos autores principais tratados no livro, uma que é a do José de Alencar, ver se você consegue ver. E aqui tem uma parte do capítulo do Martins Pena, que é um dramaturgo importante no romantismo. E depois dessa breve descrição, você tem uma linha do tempo, uma cronologia. Olha que interessante. Então, aí vem usando as relações históricas, as relações literárias, os personagens principais, quando nasceu o Castro Alves, aí tem também, dependendo se há uma correspondência, quando morreu. Então,
qual que é o legal desse livro? Ele é um livro simples, ele não é um tratado denso de análise literária, você tem obras muito mais completas nesse aspecto, mas se você procura um livro que trata da literatura brasileira de uma forma mais abrangente, mas que te dá uma noção interessante, uma noção adequada de como funcionam as escolas, dos autores e assim, o essencial, os fundamentos, como diz aqui o título da obra, a coleção da obra, então esse livro vai te ajudar. Ele é assim, tem o problema dele ser já um tanto antigo, 2001, que é a edição desse livro, são 20 anos, então muita coisa foi publicada dali para frente, mas ele não deixa de ser uma porta de entrada. É esse o objetivo de um livro como esse, uma porta de entrada para você ter acesso também a outros autores que podem trazer uma contribuição mais densa, mais qualificada, quando você quiser se aprofundar em algum tema específico, seja uma corrente literária, seja um autor específico, um estilo, uma forma de escrever. Então, para isso, para ele dar essa limpada, para ele fazer essa tarefa de apresentar o essencial, o básico, e também algumas leituras que podem aumentar a sua compreensão a respeito de uma corrente literária, então com certeza é uma indicação que eu recomendo e que vai ajudar você, seja estudante de letras, seja estudante do ensino médio ou alguém que simplesmente gosta da literatura brasileira e quer saber mais a respeito dela. Então, Tempos da Literatura Brasileira, de Benjamin Abdallah Jr. e Samir Youssef Campedelli, é a minha recomendação do vídeo de hoje. E espero que vocês tenham gostado mais dessa dica de livros. E espero trazer outros livros ao longo dos próximos vídeos, além de outros temas que eu já estou preparando. Então, espero que vocês se interessem cada vez mais na literatura, e é um tema que eu pretendo trazer aos poucos aqui para o canal, seja pelo podcast, seja análise de livros que falam de literatura e posteriormente de livros de literatura. Então, obrigado por vocês acompanharem esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar, se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer, chegar a mais pessoas, fazer para a gente poder pensar mais alto, trazer mais conteúdo novo para vocês. Então eu fico por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.